Você sintonizou na Rádio Animal. Aqui a gente descomplica esse reino e mostra que ele é bem mais parecido com o nosso do que você imagina. Eu me chamo Juliana Araújo e aqui comigo está o professor Ney Melo, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, o CAP-UERJ. E aí, professor, tudo certo? Tudo certo, Juliana. Professor, até aqui já vimos tantos animais com habilidades diferentes que a gente nem imaginava que existiam. Falamos de inovações tecnológicas para conservar energia, reutilizar água, falamos de IA e acessibilidades. Assuntos bem variados, né? Hoje não vai ser diferente. Para começar o episódio, eu tenho uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Já pensou em como os animais podem ajudar, de certa forma, a combater a insegurança alimentar? Segundo dados de 2023 da ONU, cerca de 733 milhões de pessoas vivem em algum grau de insegurança alimentar. Diminuir esse número é um dos desafios da Agenda 2030. E um dos caminhos para isso é fazer com que alimentos cheguem às regiões mais carentes. Um dos obstáculos a ser vencido é o desperdício de alimentos. Quase um terço da produção mundial de alimentos é perdido ou descartado. O Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores do mundo, também está entre os 10 países que mais desperdiçam. Porém, o mundo animal tem algumas estratégias que serviram como base para a criação de novas tecnologias no combate ao desperdício e à desnutrição. Não é verdade, professor? Com certeza, Juliana. A gente tem, por exemplo, o Ecofruitainer, que é um container para transporte que mantém os alimentos frescos por mais tempo. O teto é inspirado nas cores das asas das borboletas e usa tonalidades que refletem mais o calor. As borboletas usam as suas cores para repelir os raios infravermelhos e um sistema de autorrefrigeração. Por isso, elas conseguem ser diurnas e voar sem superaquecer, mesmo em um dia muito quente. E esse container tem buracos de vários tamanhos, inspirados nas tocas dos cães da pradaria, animais do gênero Cinomes, que os mantêm mais refrigerados. Engraçado que esses animais não são cães de verdade. Eles são roedores que vivem nas pradarias, as planícies gramadas lá nos Estados Unidos. Eles vivem em tocas no subsolo, que recebem ventos através de buracos assimétricos na borda da entrada da toca. Esses roedores criam um sistema de refrigeração natural que foi copiado nesse container. Muito maneiro, professor. Mas a parte animal do container acaba por aí, né? Muito pelo contrário, Juliana. Eles têm algumas caixas que podem transportar alimentos mais delicados, tipo frutas, porque são feitas de um material com a resistência inspirada na teia da aranha da teia dourada. É a espécie Nephila clavipes. Uma rede de fibras entrelaçadas compõe essas caixas, onde uma parte é impermeável para proteger as frutas e a outra é absorvente para retirar o excesso de água que sai delas durante o transporte. Essa rede ainda protege as frutas de impactos durante a viagem. E qual a semelhança das redes com as teias dessa aranha em específico? Elas têm fios diferentes. Alguns têm cola e por isso são impermeáveis, e outros fios não têm essa cola, então absorvem mais a água. E com isso reduzem o desperdício, o que faz com que a gente precise produzir menos para acessar alimentos. O que os governos poupam com esse aproveitamento é possível investir, por exemplo, em infraestrutura agrícola em regiões carentes, ou ainda melhorar estradas para que recursos cheguem a grandes distâncias. E outra forma de diminuir esse desperdício é com o uso de composteiras. E a cidade de Taichung, em Taiwan, tem feito isso de uma forma bem interessante. Usando composteiras domésticas inspiradas em um combo de animais, baratas, cupins, abelhas e até casulos de insetos. Cada animal inspirou uma camada dessa composteira. As primeiras camadas foram inspiradas no sistema respiratório das baratas e nos ninhos dos cupins, fazendo o ar circular mais facilmente dentro da composteira. E isso acelera a decomposição, que é feita por bactérias aeróbicas, ou seja, que usam oxigênio em seu metabolismo para decompor a matéria orgânica. A temperatura da composteira é mantida constante porque tem um desenho inspirado em colmeias de abelhas e em casulos de insetos, na forma de mini composteiras unidas. E isso elimina mais CO2 e mantém a temperatura. E quem seria melhor do que a própria natureza, que já é craque nisso há milhões de anos, para ensinar como evitar desperdícios e controlar a temperatura, né? E quase sem gastar energia.
Foi um prazer ter mais essa conversa com você, professor. Muito obrigada. Imagina, Juliana, eu é que agradeço. E esse foi o último episódio da primeira temporada da Rádio Animal. Obrigada por ouvir até aqui e não deixe de acompanhar as próximas temporadas. A gente se vê numa próxima. Tchau! Até a próxima, pessoal! Rádio Animal é uma produção de Ney Melo, professor e coordenador do Laboratório de Tecnologias Educacionais Disruptivas do CAP-UERJ. Realização Rádio UERJ, do Centro de Tecnologia Educacional da Universidade.